O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Deus do universo. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O processo de santificação em uma vida se assemelha à refinação de um metal nobre como o ouro e a prata. As sujeiras da alma seriam removidas na forja de Deus. O fogo simboliza as provas a que somos submetidos até estarmos como o Senhor deseja, com os pensamentos retos e os corações limpos de intenções. Já faz 40 dias que nós celebramos o Natal do Senhor. Por isso, hoje nos unimos a toda a igreja para celebrarmos a festa da apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo no Templo de Jerusalém. Na primeira leitura, a profecia do profeta Malaquias nos apresenta o mensageiro do Deus vivo que lhe prepara o caminho. Muitos veem nesse mensageiro a pessoa de João Batista, que naqueles dias apareceu pregando no deserto da Judéia, chamando o povo ao arrependimento, para que eles daquela época e nós deste tempo presente nos acheguemos a Deus, a fim de que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. Pois ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias, o enviado, o prometido do Pai. Os versículos seguintes expressam a santidade de Jesus e o seu poder santificador. Ele é como o fogo da forja, é como a barrela das lavadeiras, e estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. O processo de santificação de uma vida se assemelha à refinação de um metal nobre como o ouro e a prata. E era isso que o profeta estava dizendo para os sacerdotes, os filhos de Levi. As sujeiras das almas seriam removidas na forja de Deus. E assim, eles trariam suas ofertas com justiça diante dele, ou seja, com retidão, com interesse de coração e mente. O fogo simbolizava as provas a que eles seriam submetidos até estarem como o Senhor desejava, com os pensamentos retos e os corações limpos de intenções. Quando o anjo da aliança vier e purificar o coração dos seus, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, não mais com o sacrifício de animais, mas com a verdadeira adoração, reconhecendo o Filho de Deus, Jesus, como o autor da vida e da salvação. Cristo trouxe liberdade a todos que estavam sob o domínio do pecado. É Ele, misericordioso e fiel, o sumo sacerdote perfeito. Isso porque, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que sofrem a tentação. Na segunda leitura, que é opcional na Sagrada Liturgia de hoje, Jesus Cristo triunfou sobre a morte e o diabo ao suportar os castigos de Deus que deveriam vir sobre os pecadores e ao cumprir a justiça requerida dos seres humanos. Porém, para que ele pudesse fazer isso,
foi necessário que compartilhasse da humanidade deles, incluindo carne e sangue. E por que ele participou da carne e do sangue? Ora, para poder morrer e assim aniquilar o império que pertence à morte, ou seja, o império de Satanás. Somente pela morte de Cristo houve a abertura da prisão aos presos. Cristo trouxe liberdade a todos os que estavam sob o domínio do pecado. É Ele, misericordioso e fiel, o sumo sacerdote perfeito. A fidelidade e a misericórdia de Cristo são explicadas no que se segue, ou seja, em ser apto, capaz e aprovado para fazer a expiação pelos pecados do povo. Isso porque, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Tendo, pois, tão grande promessa, esforcemo-nos para sermos fiéis a Cristo em tudo, em absolutamente tudo. Todos os sinais da presença de Deus no templo, a nuvem, os clarões, as luzes noturnas, as cortinas de fumaça, a arca da aliança, a Shequiná, o propiciatório, tudo isso era uma prefiguração, uma preparação para o momento da apresentação de Nosso Senhor no templo. Na plenitude dos tempos, Deus vem para o seu templo sendo levado nos braços de Maria. José e Maria, na apresentação do Senhor, estavam, na verdade, levando o Deus do templo para o templo de Deus. Eis o grande esplendor da festa de hoje. No Evangelho, observa-se que o período de purificação da mulher quando desse à luz um menino totalizava 40 dias, que é justamente o tempo entre o Natal, 25 de dezembro, e a festa de hoje, 2 de fevereiro. Obviamente, Maria não necessitava de purificação. Primeiramente, não precisava purificar-se em relação ao pecado por ela ser imaculada. E não precisava purificar-se do sangue do parto, porque o seu ocorreu de forma milagrosa. Ela deu à luz permanecendo virgem, antes, durante e depois do parto. Também o menino Jesus não necessitava de purificação, pois é o Filho de Deus que se fez homem. Mesmo assim, José e Maria levam Jesus ao templo para cumprir a lei. Assim como diz Gálatas capítulo 4, versículo 4, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei. Desses dois acontecimentos, nascer de uma mulher e submetido à lei judaica, estão intrinsecamente relacionados e caracterizam a encarnação de Cristo. Para além da mera observância da lei, Jesus, enquanto Filho de Deus, foi levado ao templo não para ser purificado, mas para purificar e santificar o templo. E Maria e José são aqueles que levam a santificação do templo, são os portadores da graça. No ritual de apresentação do primogênito, os pais deveriam oferecer em sacrifício um cordeiro para a purificação do menino e um pombo para a purificação da mãe, e uma pequena quantia de moedas de prata como uma taxa para a manutenção do templo. Nesse sentido, é interessante observarmos no Evangelho de hoje que José e Maria não tinham condições de oferecer um cordeiro. Então oferecem 2 pombinhos, pois a própria lei judaica assim o permitia. Aqui vemos a paradoxal beleza dos mistérios de Deus. O Senhor do céu e da terra, aquele que é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não tinha condições para oferecer um cordeiro no templo, e então oferece aquilo que possuía, 2 pombinhos. Além de estarem cumprindo de forma obediente a lei judaica, José e Maria, na apresentação do Senhor, estavam, na verdade, levando o Deus do templo para o templo de Deus.
Eis o grande esplendor da festa de hoje. Além disso, todos os sinais da presença de Deus no templo, a nuvem, os clarões, as luzes noturnas, as cortinas de fumaça, a arca da aliança, a Shequiná, o propiciatório, tudo isso era uma prefiguração, uma preparação para este momento em que, na plenitude dos tempos, Deus vem para o seu templo sendo levado nos braços de Maria. Ela, como a nova e verdadeira Arca da Aliança, sobe os degraus carregando humildemente o Senhor do templo, sem que ninguém perceba. No entanto, Deus ilumina o coração do velho Simeão e da profetisa Ana, e os impelem a irem testemunhar a presença do Messias que viera para a consolação de Israel. O velho Simeão vai às pressas ao encontro do Senhor, contemplar o cumprimento das promessas de Deus. Assim como ele, nós também deveríamos apresentar-nos diante do Senhor que se entrega a nós na Eucaristia e dizer-lhe jubilosamente: deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois os meus olhos viram a vossa salvação. Nesta festa da apresentação, precisamos também nós nos apresentarmos diante de Cristo a fim de renovar a nossa fé. Durante a celebração desta sagrada liturgia, é comum a igreja realizar a bênção das velas, justamente porque a profecia de Simeão cumpre-se também em nossos corações à medida que nos unimos a Cristo, que é a luz para iluminar as nações. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Com essas palavras, Simeão exalta o Senhor que veio, mas adverte para os sofrimentos que também virão e que seriam suportados pela Virgem das Dores aos pés da cruz. Assim, recordando o Natal celebrado há 40 dias e a Páscoa que se aproxima do nosso horizonte, celebremos esta festa da apresentação sabendo que o menino Jesus foi trazido ao templo não para oferecer um par de pombos, mas para se oferecer como cordeiro imolado que tira o pecado do mundo. E assim como Maria e José, e como Simeão e Ana, com nossas velas acesas acorramos ao encontro do Senhor que vem para se imolar por amor a nós, a fim de que também nós nos entreguemos generosamente por amor a Ele. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.